E está início a mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães, semanalmente às sextas-feiras, a partir das 21 horas, através das diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Ora, esta semana, o trio de comentadores do Guimarães em Debate é composto pela Mariana Silva, pelo Francisco Teixeira e pelo Eduardo Fernandes, que está connosco para olhar para a última reunião da Câmara Municipal de Guimarães, realizada ontem, quinta-feira, uma reunião com os habituais temas da agenda, nada especial, mas com dois pontos a merecer a especial atenção. Desde logo, um que se refere ao estudo de apoio à decisão para a interconectividade de Guimarães com a rede ferroviária de alta velocidade, e depois a proposta apresentada pelos vereadores da oposição, do PSD e do CDS, sobre a atribuição de um passe mensal gratuito a moradores até aos 25 anos e maiores de 65 anos. Ora, é sobre isto que o Guimarães em Debate, que o painel do Guimarães em Debate vai olhar nos próximos minutos, esperando desta forma merecer a confiança da sua companhia. Ora, boa noite, bem-vindos a mais um Guimarães em Debate. Começaria pela Mariana Silva, desafio-te, Mariana, a arrancares com o programa e da reunião de Câmara. Não sei se destes dois pontos que eu enunciei ou se queres olhar para outro que mereça a tua atenção. Boa noite a todos. Eu gostaria de me debruçar sobre estes dois pontos, que são da minha simpatia e que conheço bem, ou relativamente bem, mas não pude estar na apresentação, assistir à reunião de Câmara, e por isso pode-me falhar aqui alguma coisa que de lá tenha sido dita e que eu só pude ver através do que saiu na imprensa. Mas nós aqui não vamos discutir os pormenores. Exatamente. E por isso, olhar para o grande tema desta nova ligação à alta velocidade, que, pelos vistos, em mais um estudo, em mais um olhar para a solução, se apresentam três soluções, que aparentemente parecem novas, mas não são, não é? E por isso não há novidade nesta apresentação e continuamos a fazer estudos no vazio, penso eu. Porquê? Porque nós não sabemos onde é que vai ser a estação em Braga, da alta velocidade, e por isso torna tudo mais difícil definir que opções é que pretendemos e, por outro lado, não estamos a ter em consideração, parece-me a mim, uma das coisas mais importantes, que para além de ser o transporte de passageiros, aproveitarmos a ferrovia para transporte de mercadorias numa área que tem tanta indústria e tanta produção. E por isso, que é Guimarães, e se falarmos aqui do quadrilátero, Guimarães, Famalicão, Braga, e por isso deveríamos estar aqui a olhar para o futuro e não só olhar para paliativos. Há aqui estes remendos que se querem fazer, uns mais pequenos, outros maiores. O primeiro remendo será o BRT, porque isto é uma ilusão, um BRT para Braga, para Famalicão ou para onde for. Aqui é completamente uma ilusão, porque não vai solucionar nada, não vai ajudar na mobilidade e na sustentabilidade do quadrilátero, porque parece-me que foi profundamente abordada também esta questão destes 4 concelhos poderem encontrar aqui uma solução que os unisse, e por isso acredito que o BRT não venha aqui trazer solução nenhuma. Na quinta-feira, à tarde, o Sr. Ministro do Ambiente esteve a apresentar os pontos para o Orçamento de Estado de 2023 relativamente à sua tutela, e só falou no BRT da Boa Vista no Porto. Não se falou de mais nenhum BRT, e por isso há aqui também esta dúvida do financiamento, o que me deixa também perplexa ler na notícia que é preciso encontrar uma solução rapidamente para se poder procurar o financiamento. Se a ideia seria termos o financiamento do PRR, já não vamos a tempo, não é? E o PT de 2020 e 2030 também não sei se será o meio mais eficaz, e se ainda estamos a tempo de recorrer a ele. E depois, por outro lado, também esta questão do BRT para Braga, mais
a via dedicada ao Ave Parque, que também vai para as taipas. Vamos fazer estes 2 investimentos, vamos fazer aqui 2 remendos. Será isso que se pretende? Por isso, tudo isto parece uma grande atrapalhada que culmina numa ideia genial que em 2004 nós já defendíamos quando foi a renovação da linha ferroviária em Guimarães, que era 2 linhas, né? A via dupla até Lousado. Quer dizer, descobrimos a roda. Agora é que se descobriu a roda e descobriu-se que quando foi feita a renovação da linha para Guimarães já se falava nesta via dupla. O PS, que já estava no poder na altura, não reivindicou esta via dupla, não quis saber de um desenvolvimento ferroviário mais eficiente para Guimarães. A CDU na altura alertou para este facto e agora vimos com esta grande solução de que afinal a via dupla seria aqui também um investimento a fazer e a solução para resolvermos este problema de mobilidade. E depois numa outra oportunidade eu poderei falar sobre, só mesmo para terminar, eu poderei falar sobre os passos gratuitos, também já falei, mas numa outra oportunidade falarei, mas só indicar que é fácil ir ao site da CP e ver os horários. Famalicão-Braga, há horários, isto dentro do quadrilátero, há horários de 20 a 30 minutos, Braga-Barcelos há horários de 45 minutos, há ali alguns que é de 1h20, que já é exagerado, e depois Braga-Famalicão também, mas para Guimarães tem ligação a Famalicão mais de 1 hora, Guimarães tem ligação a Braga quase 2 horas, Guimarães tem ligação a Barcelos também 1h30. Por isso, Guimarães é que está fora da ligação ferroviária. Guimarães é que está fora. O resto dos concelhos conseguem perfeitamente circular na ferrovia entre eles. Nós, Guimarães, é que continua fora e continuamos cada vez mais quando perdemos o Alfa, que todos sabemos que deveria ser defendido para Guimarães. E numa próxima ronda vou-te querer ouvir sobre de que forma é que Guimarães pode entrar então na ferrovia. Exatamente. Pode ficar dentro. Sim. Por agora, Eduardo Fernandes, como é que olhas para mais este anúncio, para mais um estudo? Será que agora vamos mesmo para o terreno? Bem, obrigado a António, Mariana, Francisco, cumprimentá-los também, a vocês e a todos os nossos ouvintes e a quem nos vê também nas redes sociais. É bom voltar aqui a este painel. Em relação a esta questão da ligação à alta velocidade, nós ouvimos hoje o professor José Mendes a apresentar um estudo, não é um estudo assim tão aprofundado, é algo que pode dar origem ainda a outro estudo, mas há aqui coisas que ele diz no estudo e que disse na sua apresentação em reunião de Câmara que me parecem importantes para esta questão. A primeira é que este estudo identifica 3 opções para Guimarães. Uma opção que liga Guimarães a Famalicão, como disse a Mariana, pela BRT. Pela duplicação da linha. Ah, sim, no Lousado. Exatamente. Outra solução que liga Guimarães a Braga, passando pelas Taipas, pela freguesia de Caldelas, precisamente pelo BRT, e uma outra solução que poderá ligar Guimarães ao Porto. Já agora, só por uma questão de pedagogia, BRT é a sigla de Bus Rapid Transit, ou seja, uma espécie de um autocarro rápido. Que anda na estrada. Exatamente, numa via dedicada. Sim. Exatamente. Pronto, mas nisto há estas 3 opções. A que o professor José Mendes diz ser a mais viável, tanto no investimento como naqueles que serão os tempos de ligação à futura alta velocidade, será a ligação Guimarães-Braga por esta tipologia de transporte do BRT. E isto são, já que se falou estudos, já houve vários estudos, esta é uma discussão que existe há pelo menos uma década, talvez mais, a Mariana falou aqui de 2004, na questão dos transportes, mas pelo menos dá uma década para cá que se fala que Guimarães tem vindo a perder centralidade e que esta questão dos transportes é fundamental para a coesão de Guimarães dentro do seu território, e depois vamos à segunda questão dos transportes públicos, e de Guimarães para fora do seu território, dentro do quadrilátero, e na ligação àquelas que são também as áreas urbanas do distrito de Braga. O que é que acontece? É que o professor José Mendes identifica que já há estudos, ele próprio fez há outros professores, outros entendidos, outros técnicos na área que já apresentaram outros, e começa a faltar ação política. Já os estudos, já há várias hipóteses, volto a frisar, falta ação política. E neste particular,
nós não podemos deixar de salientar que, efetivamente, naquilo que é preciso decidir e que é preciso que a Câmara tome uma decisão, pelo menos no sentido de apontar um rumo, este Executivo e o Dr. Domingos Bragança têm falhado. Têm falhado. Não podemos dizer isto de outra forma. Falta um rumo. O professor José Mendes disse o seguinte: Coimbra e Braga já têm, segundo ele, eu não sei quais é que são os rumos, creio que para o BRT, já estão a apontar um rumo. Ou seja, eles vão querer investir nos BRTs, vão querer apontar esta como uma solução que lhes permite, de uma maneira ou de outra, desenvolver a mobilidade nestes conceitos. Eu não sei se é boa ou não. Já agora, Eduardo, deixa-me só complementar declarações do Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rui, peço desculpa, em 8 de setembro deste ano, declarações ao Jornal de Negócios, dizia que esperamos que o BRT esteja a circular em Braga até 2025. Sim, até porque as candidaturas ao PRR para o financiamento do BRT, estes dois conselhos estão com um particular avanço e creio que o professor José Mendes já tinha dito, inclusive, que as verbas estariam aprovadas. Portanto, Guimarães perde terreno, continua nos estudos, não toma ação política. Se esta ação política leva a que esta seja a melhor decisão, eu não sei, confesso que não sei. Mas o risco de tomar decisões, e precisamente ações e decisões políticas, é mesmo esse. É que também se pode errar. O que diz o professor José Mendes, e volto a frisar, é que falta ação política. E, efetivamente, nós também discutimos isso e destacamos que, na área da mobilidade em concreto, Guimarães tem falta de um decisor que arrisque, porque o transporte e a mobilidade, nesta fase, precisam de quem arrisque e tome decisões que podem parecer difíceis nesta altura, mas que, se calhar, no médio prazo, poderão dar razão a essa decisão política. Agora, Francisco Teixeira, e como é que tu olhas para esta reunião da Câmara? E se quiseres falar sobre algum destes dois aspectos. Sim, vamos, antes de mais nada, boa noite a todos e a todas, a Mariana e não só, e às pessoas que nos chegam lá em casa. Não, vamos nos fixar primeiro nesta questão da ligação dedicada a Braga, ou para o Lousada, ou a Famalicão, ou a ligação ao Porto. Não sou eu, muita gente, e também o Domingos Bragança e a oposição, acho eu, reconhecem a absoluta necessidade, e há muitos anos, é verdade, de densificar as relações do quadrilátero urbano. Não é? Enfim, não é uma cidade só, são 4 cidades competitivas, entre elas, inclusive, mas a verdade é que Guimarães, Famalicão, Braga e Barcelos são cidades complementares, que têm ligações funcionais muito fortes. Até certo ponto são justamente competitivas, do ponto de vista da atratividade económica, da atratividade demográfica, mas não é possível, nem faz sentido, pensar estes 4 municípios e esta área do quadrilátero numa lógica de competição pura, ou seja, de cada uma que se sabe por si e logo se verá quem sobrevive no final nas melhores condições. E, portanto, este investimento de conectividade de transportes em particular, que é uma conectividade económica também, uma conectividade social, cultural, é uma conectividade que tem que ser pensada tendo em conta os interesses globais deste quadrilátero. E não pode ser pensada numa lógica puramente individualista e bairrista e vimeranencista dos interesses específicos de Guimarães. Bem entendido, como penso que li alguns que o Zé Mendes disse na Câmara de Guimarães hoje, os interesses de Guimarães específicos coincidem com os interesses do quadrilátero. Como o que se poderá dizer, enfim, com as mudanças de vidas, para não utilizar o latinismo, para os outros municípios. Os interesses de Braga coincidem, desde o ponto de vista da mobilidade, com os interesses do quadrilátero, de Famalicão e de Barcelos. E, portanto, a solução que se arranjar tem que ser uma solução que seja engajada num projeto global, que permita justamente fornecer as melhores soluções económicas, as melhores soluções de mobilidade, as melhores soluções ambientais para os 4 municípios e, portanto, para a região, que no seu conjunto tem mais de meio milhão de pessoas a viver e a conviver aqui, que, portanto, representam uma importante
quantidade e qualidade daquilo que é o nosso país. E, portanto, a solução que se arranjar para Guimarães não pode ser diferente, nomeadamente da ligação Guimarães-Braga, que eu acho que é uma das ligações estratégicas que já tinha que ter sido alcançada, mas que tem que ser alcançada, ainda não foi, tem que ser alcançada. Esta ligação estratégica entre Guimarães e Braga, em particular, tem que ser combinada, tem que ser articulada com o município de Braga, como não pode deixar de ser. Os emendos, hoje na Câmara de Guimarães, apresentam um anteprojeto, um estudo prévio, em que apresenta 3 soluções, não é? Que é a ligação dedicada, não é numa estrada qualquer, não é uma estrada pública, não é o BRT. O BRT não quer dizer isso, que vai para a estrada nacional de Guimarães até Braga, com os constrangimentos, tem a ligação a Ponte, a Braga, as Taipas e assim sucessivamente. É uma via dedicada. Uma via dedicada quer dizer, em princípio, que é uma via de transporte e de ligação exclusiva. Um canal exclusivo pode ter uma paragem, 2 paragens, 3 paragens. Ele preveu mas, enfim, mas isso podia ter mais. Podia ter mais. Isso ver-se-á, do ponto de vista técnico, qual é a melhor solução em termos de otimização de velocidade e de custo. Mas é uma via dedicada que permitirá uma ligação de Guimarães-Braga com essas paragens de 45 minutos, que não é uma ligação excelente, mas que, para ter várias paragens, acaba por demorar mais tempo, servir mais gente ao custo da ligação da velocidade. Também justamente para não ser só uma coisa a começar em Guimarães e acabar em Braga, sem servir o resto do concelho. Que isso já existe, não é? É autoestrada. Já existe, exatamente, é autoestrada. E, portanto, não era a grande solução. E vai-se fazer outra. E, portanto, não existe grande solução. Não seria grande solução. E, portanto, isto tem que ser articulado com Braga. Primeiro, não pode ser Guimarães sozinho, a Câmara de Guimarães sozinha, a decidir, vamos fazer um BRT, uma via dedicada de Guimarães-Braga. Não. Isto tem que se combinar com os interesses estratégicos e práticos da Câmara de Braga. Eu não sei se, estou como o Eduardo, eu não sei do ponto de vista estritamente técnico se será a melhor solução. O que eu percebo é que do ponto de vista económico, 100 milhões de euros é capaz de ser bastante mais barato do que uma ligação ferroviária, que talvez fosse a ligação que mais nos agradaria a todos e talvez fosse a ligação ótima, Guimarães-Braga. Mas seria provavelmente muito mais cara a ligação ferroviária, e seria uma ligação que demoraria muito mais no tempo. Eu penso que entre o ótimo, que seria a ligação ferroviária Guimarães-Braga, e o bom, que seria o BRT, uma via dedicada para transporte, para um autocarro, dedicado numa via, num canal único, eventualmente elétrico, e, portanto, salvaguardando as necessidades ambientais e as obrigações ambientais, mais que necessidades, as obrigações ambientais que os transportes públicos têm que servir, parece-me uma boa solução. Bem, eu devo dizer que os 100 milhões de euros que foram apresentados hoje pelos Zé Mendes até me parece enfim, eu não sou especialista da área dos transportes, mas parece-me um bom negócio. E justamente, parece que não foi só a mim que pareceu um bom negócio, não é? Parece-me um bom negócio. Mas é preciso ter consciência que 100 milhões de euros, enfim, parece um bom negócio, mas não é um negócio que possa ser feito por uma Câmara só. Francisco, mas aquela crítica que o Eduardo fazia, e que é uma crítica mais ou menos recorrente, da falta de decisão. Estudos. Tu próprio estás a dizer agora, bom, sim, isto temos que articular com Braga. É verdade que se tem que articular com Braga. Não, eu preferiria... Os falavam na teoria das pernas, não é? Sim. Mas... Eu preferiria que isto já tivesse sido decidido há mais tempo, é óbvio que preferia, mas a verdade é que isto tem que ter um investimento público, do Estado Central, mais exatamente, tem que ter um investimento combinado das autarquias locais e investimentos comunitários. Enfim, isto vai muito a tempo do 2030. Não sei se vai a tempo ainda do PRR, mas do 2030 vai muito a tempo. Não vai, porque até final de 2023 as candidaturas aos fundos do PRR vão terminar. Mas não, é 2030, não é 2030. 2030. Ele está a falar eu disse 2030, não disse o PRR. Sim, do PRR não vai, de certeza. Foi o que eu disse, exatamente. O PRR parece-me difícil. A não ser que saquem os estudos todos numa gaveta e Eduardo, toma-se a decisão e está. Mas eu não estava justamente a falar do PRR. Sim. Estava a falar do 2030. E o do PRR parece-me praticamente impossível, mas no 2030 parece-me isto execuível, sendo que, apesar de tudo, preferiria que isto tivesse sido feito antes. Bom, a minha expectativa e o meu desejo é que isto já... A minha expectativa não. O meu desejo é que isto já tivesse sido decidido antes. Concordo. Nós preferimos sempre mais cedo que tarde. Mas, agora é uma necessidade absoluta que isto seja decidido nos próximos 2 anos. Porque é o tempo necessário
mínimo para que possa ser candidatado no 2030. Vamos tomar nota. Vamos daqui a 2 anos. Tem que ser, porque se não for, perde-se uma Decidido oportunidade. Se não for decidido, obviamente, quer dizer, isto não é uma coisa que se faça como se quem faz um bloco de apartamentos, não é? Decidido nos próximos 2 anos. E, portanto, decidido, quando digo decidido, candidato... A opção por um... A opção e a candidatura, admito eu. A opção e a candidatura, porque depois é preciso construir, comprar os terrenos, construir, etc, etc. Tendo nós consciência que estamos numa zona que tem 2 constrangimentos enormes. 3 constrangimentos enormes. É uma área densamente povoada, muito urbanizada por um lado. É uma área que, sendo simultaneamente densamente povoada, convive com alguns nichos de ruralidade e de paisagem protegida. Paisagem a ser protegida, não é paisagem protegida no sentido estrito da palavra. Paisagem a ser protegida. É semi-protegida. Não, existe a paisagem protegida do ponto de vista técnico, sabes isso até melhor que eu. Do ponto de vista técnico, existe paisagem que, não sendo protegida do ponto de vista estritamente legal, é paisagem que tem que ser cuidada e ser salvaguardada. E depois há também uma outra questão, que é a negociação dos terrenos, não é? A zona do Minho, as pessoas são muito atreitas, não é, à sua propriedade, enfim, como é justo que sejam, e portanto isto não é a coisa mais fácil do mundo. Mas parece-me, assim, olhando entre o ótimo que seria a ligação ferroviária e o bom que seria o BRT, parece-me que um BRT seria uma solução bastante razoável, desde que, e isso neste momento é uma condição absolutamente necessária, seja tomado até ao final, seja tomado e candidatado como decisão até ao final deste mandato. Por último, só devo dizer que, obviamente, que aquilo que está em causa é não só a ligação Guimarães-Braga, mas a ligação Guimarães-Braga à alta velocidade, estação de alta velocidade, que é feita em Braga, ao norte de Braga, entre Braga e Barcelos, cujo local exato já está decidido. Já está decidido. Vamos já ver. Não, já está decidido. Eu não sei nem. Eu também não, sei. Mas está decidido. Mas eu já está trouxe decidido, aqui. Fala-se duas freguesias, desculpa. Meilha, não sei o que, sinceramente não me lembro. Não se recordar, mas a Mariana estava cá, o Eduardo não estava, mas eu trouxe aqui o mapa da alta velocidade, onde dizia o sítio exato, não é a unidade, mas se dizia o sítio onde ia ser a estação de alta velocidade entre Guimarães, entre Braga e Barcelos. Que só podia ser naquele sítio, quer dizer, e portanto a alta velocidade não podia passar por Guimarães, não há condição técnica para que isso ocorra. Agora, concordo, esta decisão tem que ser tomada, e tem que ser tomada no médio prazo, e o médio prazo são de facto 2 anos, para que ela possa ser execuível e não se possa perder esta janela de oportunidade que é, enfim, nunca sabemos se é a última, não é? Mas é certamente uma das janelas de oportunidade mais importantes do ponto de vista económico, que é o 2030. Se o António me permitir fazer aqui uma chega só para isto, em relação a esta questão do BRT e da via dedicada, relembrar que em 2017 o PSD, na campanha autárquica, já falou desta via dedicada. E o PS também. A cidade, à freguesia de Caldas. E o PS também, Eduardo. E o PS também falou. E na altura, relembro o PS também falou. Que eu tenho pena que eu não consegui ver os recortes dos jornais, porque nós tínhamos os projetos megalómanos, porque seria impossível na Nacional 101 de fazer isto. É assim. E o projeto dos emendos não é na Nacional 101, nem de perto. Sim, mas eu já vou aí. E em relação a esta questão deste projeto da ligação a Braga pelo BRT na via dedicada, nós podíamos aproveitar o balanço, sei que assim lhe podemos chamar, como disse a Mariana, da via do APParque, e já que já passou a fase da negociação e que a Câmara Municipal já está a expropriar terrenos, que aproveite o embalo com que vai e que comece a expropriar já para esta negociação. Eduardo, isso é absurdo, não pode, quer dizer, não pode, com base num projeto que não existe, aproveitar e começar a expropriar terrenos para uma coisa que não está definida, isso não é possível, isso não faz sentido. Nesta questão, para chegar à questão dos 2 anos, de se decidir, e para podermos depois fazer uma candidatura, um financiamento no 2030, ou seja, isto é efetivamente um processo que vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo pelas condicionantes técnicas que tem e que demoraria menos tempo, ou melhor, demoraria o mesmo tempo, mas estaria pronto mais rápido se fosse começado a ser pensado e se tomassem decisões antes e não agora. Porque era possível tê-lo feito. E por isso deixar esta nota de que, efetivamente, vamos tarde. Vamos tarde
No fim de semana passado, o Miguel Pinto Luz, que é o responsável pela mobilidade no Conselho de Cascais, e eu não escondo que efetivamente o Conselho de Cascais é o Conselho que tem o segundo maior orçamento do país, são perto de 800 milhões de euros por ano, e que tem uma autonomia que efetivamente grande parte dos conselhos em Portugal não tem, mas já tem este tipo de transporte, como os transportes gratuitos, com uma série de outras questões, implementadas há 4, 5 anos. O Conselho de Cascais tem um quarto da área do Conselho de Guimarães. Correto. Mas um quarto da área. E não tem nenhuma relação com a especificidade urbanística do Conselho de Guimarães. São coisas completamente incomparáveis. Totalmente, mas a parte técnica e aquilo que se faz, efetivamente faz isto que disse bem, isto não é inventar a roda. Estes conceitos já existem em Portugal e na Europa há muitos anos. Não podem ser comparados. E, portanto, para além comparar Cascais a Guimarães, o que me parece é que em Guimarães esta falta de decisão política nos puxa para trás. Seja como for, evita muitas vezes a discussão pública, porque efetivamente é complicado depois de estar em discussão pública não tomar a decisão política. Quando está em discussão pública, encontra-se um outro estudo de um outro professor, de um outro técnico que possa vir complementar e efetivamente, volto a frisar isso para deixar esta última nota, nunca há decisão política. A questão aqui, e não deixa de ser interessante, BRT Coimbra e Braga e transportes gratuitos em Cascais, é só para deixar aqui alguns pontos essenciais. O transporte público em Cascais é em determinada área, quem estiver fora daquela área central já quase nem tem transporte, quanto mais transporte público. Coimbra vão tirar a ferrovia que existe hoje para pôr um BRT que não vai cumprir com as necessidades daquela população, e é uma questão que em Coimbra se sente muito e que as pessoas estão contra, e por isso não vai servir as necessidades. E Braga, o BRT, eu não tenho a certeza, mas eu penso que é para regular o trânsito e não haver ali tanta confusão de carros. Eu penso que é esta a intenção e que não me parece haver ali grande preocupação da população. Não me parece que as pessoas sejam preocupadas com esta nova solução. Mas o BRT em Guimarães é realmente uma via dedicada, como eu também tinha dito no início, quando o António estava a fazer aqui aquela parte pedagógica que também devemos fazê-la, mas não dizer que ela vai passar, que o BRT não vai passar na Nacional, eu não sei se vai passar muito longe da Nacional, porque senão vai por onde? Tem que passar em algum lado e tem que corresponder ao caminho que existe e que existe hoje. E depois, aqui a questão do preço dos 100 milhões de euros entre o bom e o ótimo, eu parece-me é que se nós continuarmos neste pensamento pequenino de que vamos gastar aqui um bocadinho porque é rápido e vai ser metade eficiente, não vai ser eficiente, vai ser metade eficiente, se bem que para o seu Presidente da Câmara se calhar vai ser excepcional, não é? Como sabemos, tudo é excepcional, mas se gastarmos aqui só um bocadinho, que parece-me, não tenho a certeza, mas que são 80 milhões, de 80 milhões para 100 milhões, não sei, acho que se podia pensar duas vezes. Não, mas e se pensarmos que não é de 80 para 100, ninguém fez o orçamento da via ferroviária, que seria muito mais caro. Mas aqui, nos 100 milhões não é para a ferrovia, não era o que estavas a dizer? Não, os 100 milhões é para o BRT. Estava a ver se era para a ferrovia. Mariana, aí mas por isso é que a questão aqui é, exatamente, mas nós temos é que gastar o dinheiro na ferrovia, porque a ferrovia é que é o futuro. A ferrovia é que é o futuro. E se nós temos um país, Guimarães faz parte do país. E se nós temos um país que está a fazer um plano nacional ferroviário, se está a pensar mais à frente para a ferrovia, nós em Guimarães vamos ser pequeninos e vamos dizer que queremos um BRT que já nos chega. Quer dizer, nós temos que pensar longe, e pensar longe é pensar no futuro. Não é pensar em 2004, que o PS pensou que fazendo apenas uma linha que servia, quando já se sabia que havia uma necessidade premente de se fazer uma duplicação da linha. E por isso, em 2022, não estaríamos neste problema em que todos os concelhos do quadrilátero estão acessíveis em ferrovia, menos Guimarães. É na realidade que nós vivemos hoje. Nós hoje podemos ir para o Alfa, para Famalicão ou para Braga para chegar a Lisboa a uma hora à reunião das 10, uma reunião das 10 da manhã, mas não podemos, mas de Braga e de Famalicão, mas de Guimarães não podemos. Temos que ir de carro.
Por isso, a questão aqui é, nós vamos continuar a pensar pequenino? Numa solução pequenina? Numa solução rápida? Num penso rápido? Ou vamos pensar numa solução de futuro que se investe hoje para um futuro eficiente, sustentável e descarbonizado no futuro? É isto que nós temos que pensar. E por isso, a questão aqui da opção política e do professor José Mendes dizer que tem que haver uma opção política, pois tem que haver uma opção política, mas alguém aqui já ouviu falar de ligação, de conversas entre o Presidente da Câmara com o Presidente de Braga, ou com o Presidente de Famalicão, ou com o Presidente de Barcelos, para se chegar aqui a alguma conclusão? Alguém já ouviu falar do que é que o quadrilátero diz acerca destas ligações? Destas pernas que hoje falava o professor José Mendes? Alguém já ouviu falar sobre isto? Eu não ouvi, eu não li nada sobre isto. Por isso, a questão é, estamos a conversar sozinhos, cada um no seu canto? Estamos cada um no seu canto a arranjar uma solução para 4 concelhos? É uma pergunta. É uma pergunta que eu deixo. É uma pergunta que eu deixo. Contraria às expectativas do Francisco. Não, eu acho que a Mariana confundiu duas coisas, ou não as explicou suficientemente bem, mas na verdade elas são complementares. E se ela quer dizer isso, eu até concordo com ela. Uma coisa é a articulação do quadrilátero. E a solução do BRT em via dedicada para o quadrilátero, a mim não me parece má, devo confessar. Porque é mais rápida e é mais razoável em termos de preço. As duas coisas juntas. Isso é independente do meu ponto de vista, e aí é que os Zé Mendes ao apresentar o projeto, porque o que eu li na comunicação social, como projetos alternativos, do meu ponto de vista está a pensar mal, o José Mendes, está a pensar mal, é que não é alternativa à ligação para o BRT a Braga com a ligação de via qualificada com via dupla ao Porto. Não são alternativas. Eu acho que a ligação para o BRT a Braga é necessária e é razoável, numa lógica de articulação do quadrilátero, como é necessária e razoável a ligação por via qualificada, eventualmente com via dupla ou via larga, como se chama tecnicamente, de Guimarães ao Porto, para permitir que se faça uma viagem Guimarães-Porto-Lisboa de uma maneira muito mais rápida. As duas coisas têm que se fazer. Eu aí concordo. Mas são duas coisas distintas. São dois projetos distintos, embora, naturalmente, complementares. Agora, apresentá-los como alternativos, apresentar como alternativa a qualificação da ligação Guimarães-Porto, a alternativa à qualificação do quadrilátero, do meu ponto de vista não faz sentido, porque são duas coisas completamente distintas e que têm que ser interligadas. No contexto então não me parece que tenha sido eu que confundi. Então não me parece que tenha sido eu que confundi, porque o que diz é o estudo apresenta 3 soluções. Sim, Maria, 3 soluções para chegar à via... Maria, mas eu estou a concordar parcialmente. Alta velocidade. Eu só não concordei contigo quando tu misturas essas coisas. Não, espera, eu acho que as duas coisas fazem sentido e não são alternativas. São apresentadas 3 alternativas para a ligação à alta velocidade. E eu disse, se são apresentadas como alternativas, a mesma pessoa que apresenta estas 3 soluções, o professor José Mendes, diz que dentro destas 3 soluções tem que se encontrar uma que faça a ligação do quadrilátero. Ou eu interpretei isto mal? Mas isso não faz sentido. Porque não interpretei. Porque a ligação Guimarães-Porto é diferente da ligação do quadrilátero. Se tu chegares no estante ao Porto, tu também chegas no estante a Famalicão, a Braga e a Barcelos. Sim, mas não faz sentido. Por isso, porque todos têm a ferrovia. Pronto, claro que não faz sentido. E tanto não faz sentido como quando se apresentou a duplicação da linha, depois apresentou-se que devia haver uma linha ferroviária para Braga. E isto, se já estivesse feito, que já é uma luta antiga, se já tivéssemos investido, já estaríamos à frente. É absolutamente verdade. Exatamente. E por isso, exatamente, fazia-se. O problema é que quando se fala de opções políticas, fala-se de opções políticas no presente, fala-se de opções políticas no passado. E a opção política do passado foi deixar-nos enterrados neste vazio de transportes públicos que vivemos hoje em Guimarães. Esta foi a opção política. E isto é preciso assumir. A grande diferença aqui é que a ligação do quadrilátero é um projeto que pode, em grande parte, ser integrado e assumido por uma CIM do Minho, ou por o conjunto das duas CIMs, do AVE e do CAP. Já a própria Associação do Quadrilátero, por si próprio, pode lançar-se a esse projeto, do meu ponto de vista, porque se 100 milhões de euros, se 100 milhões de euros é muito só para Guimarães, talvez não seja muito, ou que seja pouco, até num contexto de 2 anos, em termos de investimento, 2 ou 3 anos, para o conjunto dos 3 municípios, que têm orçamentos conjuntos de cerca de 400 milhões de euros. Portanto, não, embora o investimento não seja de 400 milhões de euros, bem entendido, mas acho que é razoável.
Orçamentos conjuntos anuais. Anuais. Mas isto é independente da ligação ao Porto e da ligação a Lisboa. E pensar que para ir para o Porto tem que seguir a ligação do TGV ao norte de Braga e ao sul de Barcelos para depois ir para o Porto, eu acho que isto de facto não faz sentido. Eu acho que as ligações são diferentes e não são alternativas, mas complementares. Comentários rápidos, muito rápidos, porque gostava de os ouvir sobre outro tema. Mariana, não sei se tens alguma coisa mais a acrescentar. Não, eu posso já passar para o próximo tema. Eduardo, também o assunto fica arrumado, por isso voltaremos a ele, certamente, até porque temos esse deadline do imposto para o Francisco daqui a 2 anos. O assunto tem que estar resolvido, nós vamos estar aqui atentos a isso. Ora, quanto mais não seja no programa eleitoral do PS, não é? Portanto, depois está resolvido no programa. Porque, pelos vistos, em 2017 também estava eu sim, Eduardo, o mundo pula e avança com bola colorida entre as mãos de uma criança. Caixa de Pandora, deixa Pandora estar sossegado. Meus senhores, eu proponho que continuemos na área da mobilidade e ainda dentro da reunião da Câmara Municipal de Guimarães desta quinta-feira, para um tema mais local e que tem a ver com uma proposta apresentada pela coligação Juntos por Guimarães, vereadores do PSD e do CDS, para que a Câmara disponibilize um passe anual para os menores de 25 anos e maiores de 65, no qual aqui o painel do Guimarães em Debate fica desde já excluído para qualquer uma das condições. Eu confesso que estou muito próximo de um deles, mas foi a votação e contou com o chumbo do poder, do conjunto dos vereadores do PS. Ora, Eduardo, estavas à espera que houvesse fumo branco nesta proposta? Eu estava à espera de muita coisa, menos de tudo o que aconteceu. Confesso. Então explica-nos, ajuda-nos. Eu pensei, poderia ter acontecido muita coisa nesta reunião de Câmara, muito se podia ter discutido sobre esta proposta. Ouvir o Dr. Domingos Bragança, esse Presidente de Câmara tão próximo das pessoas que mais precisam, da ação social, da ajuda, dizer que, por formação política e pessoal, não é a favor dos transportes públicos totalmente gratuitos para tudo e para todo, era uma coisa que, efetivamente, eu não estava à espera. Ser isto secundado por um vereador deste Executivo Socialista, que também já foi, digamos, abertamente, e já temos tido muitas discussões públicas sobre estas questões, também dizer o mesmo, é tudo uma novidade para mim. E é novidade porque o Sr. Presidente da Câmara apresenta aqui uma série de argumentos que até, enfim, de alguma maneira tem piada, porque diz... Mas só para quem não esteve presente na reunião da Câmara, quando te referes ao vereador, estás a referir-te ao vereador Paulo Lopes Silva, vereador da área da cultura. Da área da cultura, que não é da mobilidade nem do ambiente, mas que foi ele que veio defender este chumbo e que depois veio, inclusive, falar aos jornalistas no final da reunião de Câmara. Tens alguma leitura política? A leitura política que eu posso fazer é que o Sr. Presidente da Câmara poderá estar alcançado, já cumprido 1/3 do seu mandato. Mas o cansaço não é uma coisa política, é uma coisa biológica, Eduardo. Isso é uma coisa um bocado ao lado. Acredito que sim, e também este tempo mais chuvoso para os ossos não é a melhor das soluções, e por isso pode apresentar aqui algum cansaço. Então tem um vereador mais jovem que vem aqui agitar um bocadinho as águas. A verdade é que a vereadora com estas responsabilidades é a vereadora Sofia Ferreira, e não foi ela que acrescentou nada a esta discussão. Qual é que era a proposta da coligação Juntos por Guimarães? O transporte gratuito para jovens até aos 25 anos e maiores de 65. O argumento do Sr. Presidente da Câmara é que, efetivamente, tem que se ter em conta os rendimentos e que não se pode dar tudo a todos. E porquê é que eu digo que isto tem alguma piada? Porque não é pedido de declaração de rendimentos aos maiores de 65, nem aos menores de 25. Nem deles, nem dos pais. Ou seja, já se oferece tudo a todos, quando, com o passe social... na redução para o passo social para os maiores de 65, com o parte para os jovens até os 25 anos. Isto já acontece. O que o PSD propõe é que isto seja gratuito, é um caminho que tem que se fazer. A nível de números, o PSD iria-se gastar um pouco mais que o que já se gasta, não muito, e por isso era perfeitamente enquadrável, e mais, isto teria que ser aplicado também aos fins de semana e nos horários noturnos. Só assim é que se incentiva a uma mobilidade sustentável, só assim é que se incentiva que as pessoas usem os transportes públicos. Não são as únicas maneiras de incentivarmos, são um passo grande para que isso aconteça, ainda para mais num concelho em que, em muitas dos seus limites, das suas vilas, o transporte público não é de toda a primeira opção, não é de toda a segunda opção e às vezes nem a terceira opção é, e portanto tem que se começar para um lado. O que me dizia, não estava à espera de ouvir
alguém, por cima o Presidente da Câmara e 2 vereadores do Partido Socialista a dizer que, efetivamente, não pode ser tudo grátis para todos. E tu, Mariana, do que sabes do que se passou hoje na reunião da Câmara Municipal, também ficaste surpreendida com alguma das notícias que daí chegaram? Eu não fiquei surpreendida porque isto até me deixa sem palavras às vezes, porque eu penso que não é possível que, primeiro, a proposta vir do Juntos por Guimarães, porque o PARTE foi um dos melhores programas que se implementou para o ambiente até, porque retirou milhares de carros das nossas ruas. Sabemos que com a pandemia as pessoas deixaram de andar de transporte público e por isso agora é preciso reconquistá-las outra vez, mas há graves problemas de horários e de transporte. Mas o Programa de Apoio à Redução Tarifária de Transportes Públicos foi apresentado durante anos na Assembleia da República. PSD e PS votaram contra. Só com a nova solução política é que o PS cedeu e implementou este programa. O que é que aconteceu a seguir? A seguir aconteceu que foi pedido também e foi apresentado um projeto do PCP que o PARTE fosse incluído no orçamento do Governo e que não dependesse do Orçamento de Estado, porque nós sabemos que tudo o que depende do Orçamento de Estado vai variando nos seus valores. E por isso este programa é tão importante que pediu-se que houve uma proposta para que ele fosse integrado na despesa do Governo e não que estivesse sujeito às variações dos orçamentos de Estado. Isso não foi aceito, porque PS e PSD votaram contra, CDS também, que ainda lá estava na altura, e por isso não foi aceita esta proposta. Entretanto, no Orçamento de Estado de 2023 vai entrar... Não, isto tem tudo a ver. Isto parecendo que não, tem tudo a ver. Parecendo que não, anda tudo ligado. O PARTE deste ano, do Orçamento de Estado de 2023, do 2023, vai sofrer aqui um ligeiro aumento, porque, por causa destas questões da energia, o Governo decidiu não aumentar os passes, sobretudo na CP, por isso tem que haver aqui uma compensação. Em Guimarães, anda-se a brincar aos passos gratuitos. Porquê? Porque já existe o passe gratuito para os estudantes, mas os estudantes não podem andar fora daquele circuito casa-escola, escola-casa. Não podem ir para o resto do concelho. Não podem usar o passe ao fim de semana. Não podem usar o passe nas suas férias escolares. Andamos aqui a brincar aos passos gratuitos e à gratuitidade do transporte público. E depois vimos dizer que queremos cumprir as metas da descarbonização e da sustentabilidade em tempo de COP. Isto até nos fica bem falar aqui. E por isso, fazer estas propostas, uma proposta que o Francisco falou no programa passado, e não sei se vai voltar a referir, que foi aprovada e que esperamos avidamente que seja, para além de aprovada, seja aplicada, mas parece que temos que esperar por mais um estudo. Ora, então não é que a Câmara surpreendeu-nos novamente, e aqui com ironia, como devem imaginar, que vai fazer mais um estudo. E o que é que nós esperamos? Esperamos que este estudo, para além de vir dizer que a gratuitidade dos transportes públicos até aos 25 anos e depois dos 65, foi uma das últimas propostas que os Verdes apresentaram na Assembleia da República e que foi chumbada por quem? PS, PSD e CDS. Iniciativa Liberal e Chega. E por isso, que é uma das medidas que nós acreditamos ser essencial para cumprir as metas da descarbonização, que seja aplicada em Guimarães, mas que seja aplicada a sério, que não seja aplicada que os meninos só podem andar de casa para a escola, de casa para a escola e de escola para casa, porque há municípios vizinhos que já cumprem com isto. E por isso não me parece que seja assim tão difícil como quis pintar o seu Presidente da Câmara. E depois ser outro vereador a falar sobre este assunto, isso já não sei, mas se calhar é lá a vida do PS que não anda lá muito bem internamente, nem no PS, nem no Executivo Camarário. Francisco Teixeira, aqui nos programas, eu penso que até no último referias que em política não há coincidências. Mas esta semana aconteceu uma coincidência extraordinária, que foi o Conselho Municipal de Educação propor a gratuitidade dos transportes para os estudantes e agora aparecer a coligação Juntos por Guimarães em reunião de Câmara a fazer uma proposta muito semelhante, pelo menos numa das suas componentes. Exatamente. Não confundir o Estado com os partidos. O Estado e os partidos são coisas diferentes. Permita dizer isto. Não, primeiro antes disso. Sem qualquer ironia, de facto, há uma coincidência aqui. Não há coincidências em política, como tu disseste bem, não é? Quem quiser que acredite em bruxas, citando, não é? Quem quiser que acredite em bruxas,
Eu não acredito. Eu não acredito em bruxas. O projeto do Conselho Municipal de Juventude não foi apresentado esta semana. Foi aprovado esta semana, a semana passada, no Conselho Municipal de Educação. Neste programa, soube que tu conviste, Francisco. Exatamente. O Conselho Municipal de Educação foi aprovado a semana passada, mas a proposta foi apresentada em maio. É preciso que isto fique claro, não foi apresentada agora. Foi apresentada em maio. E foi votada. Ou seja, agora. Um argumento em favor da existência de bruxas. Da existência de bruxas. Bom, mas qual é a questão? Eu acho que o PST cometeu aqui um erro. Cometeu aqui um erro tático e até um erro estratégico. Foi não ter aprovado a proposta, não ter apoiado a proposta do Conselho Municipal de Educação, que foi aprovada no Conselho Municipal de Educação. Porque se o PST tivesse apoiado a proposta que foi aprovada no Conselho Municipal de Educação, era tudo mais fácil. Era muito fácil ao Partido Socialista e à Câmara apoiar essa proposta. Porque, de facto, a proposta do Conselho Municipal de Educação é uma proposta mais modesta. É uma proposta mais modesta e, nesse sentido, muito mais realista. O Eduardo disse que esta proposta do PSD não tem importância do ponto de vista orçamental, mas a verdade é que o próprio PSD disse que custava entre 1 milhão e 1,5 milhão de euros a mais por ano. Ora, 1 milhão e 1,5 milhão de euros por ano no orçamento do investimento ou da despesa corrente da Câmara Municipal de Guimarães não é um subsídio de 20 mil euros à Associação X. Nem 10%. Não é... nem 10%, essa é fantástica. É verdade. Mas 10% faz toda a diferença. Claro. Para se poder fazer apoios, por exemplo, sociais, Claro. um conjunto... Bom, Eduardo, para simplificar, Obviamente. 1,5 milhão de euros é muito dinheiro. Mas o ambiente é um ponto estratégico para nós ou não? Não é. O ambiente é super estratégico. Eu acho que até devia, nem que fossem 50 milhões de euros por ano. Em minha casa, se calhar 10 euros por batatas fritas é muito, Eduardo, mas se eu gostar muito de batatas fritas e quiser muito comer batatas fritas, isso é uma conversa completamente demagógica, porque é evidente que é importante o ambiente, mas se não há dinheiro, quer dizer assim, bom, o ambiente é muito importante, depois gasta-se o que seja necessário, nem que se tenha que fechar, como dizia a Mariana, as escolas sem dinheiro para o gás ou sem dinheiro para a eletricidade. Não pode ser. 1,5 milhão de euros é muito dinheiro. E, portanto... Mas gastam-se 3 milhões em sintéticos. Eduardo, em muitos anos. São 3 milhões em sintéticos. Em muitos anos. Eduardo, gasta-se 3 milhões em sintéticos em 10 anos. O que vocês propõem é gastar 1,5 milhão de euros a mais por ano. E eu devo confessar que acho que isso deve ser ponderado, porque, em tese, eu sou a favor dos transportes públicos gratuitos. E acho que lá se há de chegar, mas a verdade é que, do ponto de vista estrutural do orçamento da Câmara Municipal de Guimarães, 1 milhão de euros por ano para o próximo orçamento já é algo que tem que ser ponderado com um sentido de responsabilidade. E não pode ser, olha, mais 1,5 milhão de euros para aqui. Quer dizer, isso tem que mesmo ser ponderado do ponto de vista da sua rentabilidade económica. Mas estava eu a dizer que a proposta do Conselho Municipal de Educação era muito mais execuível, porque era mais restritiva. Quer dizer, comecemos pelo menos, para já, por aquilo que é execuível, fácil e prático, que é todos os estudantes terem viagens gratuitas, passos gratuitos, integralmente gratuitos. Isso sim, para todo o Conselho. E isso tinha um impacto orçamental mínimo. O que é que faz o PST? Como quer dar uma espécie, à luz dos princípios metafísicos, embora relevantes, mas impossíveis do ponto de vista prático e orçamental, da proteção ambiental, diz que gaste-se mais 1,5 milhão de euros. Como não é possível, não se consegue nem pau, nem bola. E, de facto, o PST aqui cometeu um erro tático, porque se apoiasse uma medida mais modesta, se fosse um bocado menos revolucionário e um pouco mais incrementalista, não é? Um pouco mais reformista e menos leninista, poderia, eventualmente, conseguir um avanço político importante. Eu sei que tanto a Mariana como o Eduardo queriam intervir, mas sim, o nosso tempo acabou e, portanto, a vida é dura. Fica aberta a via para no próximo programa voltarmos a este tema. Porque por agora, como sempre, pergunto ao painel se num minuto ainda querem acrescentar mais alguma coisa àquilo que já se falou e que deveríamos ter falado. Não sei se a Mariana quer acrescentar. Eu gostaria só de uma coisa rápida, que é, no verão ouvimos falar do encerramento das maternidades por todo o país, mas há uma que é no Distrito de Braga, que é Famalicão, onde se fez um protesto na terça-feira, marcado pela CGTP e pelo MDM, que defende o direito da mulher à saúde. E nós não podemos continuar a acreditar que o SNS vai sobreviver sem investimento. Eduardo Fernandes, também
Alguma chega que queiras trazer? Em mês de início do Mundial do Qatar, e não podia deixar de fugir à temática do futebol, que a nossa seleção nacional, que conhecemos também esta semana, os convocados, pense em fazer um protesto neste mesmo Mundial, como à semelhança de outras seleções, a propósito das declarações que já sabiam existentes dos líderes políticos e da comunidade do Qatar em relação à comunidade homossexual, às mulheres e a uma série de outras temáticas que nos envergonham. E aos trabalhadores que morreram. E aos trabalhadores que diariamente nos envergonham com este que será um espetáculo do povo. Francisco, e tu também vais lembrar alguma coisa completamente diferente daquilo que os teus colegas já falaram? Sim, diferente, mas quero sublinhar a concordância e a vergonha que eu sinto pelo Mundial do Qatar. Mas eu queria sublinhar a importância do Guimarães Jazz. O Guimarães Jazz é de há 30, 31 anos. Este é o primeiro cartaz do primeiro programa do Guimarães Jazz, que ainda se passou no Paço Fucos de Bragança. Na altura não havia auditórios em Guimarães, não havia nenhum auditório em Guimarães, o Teatro Jordão estava fechado, o Samamé estava fechado, o auditório da Universidade de Minho ainda não existia Vila Flor, evidentemente. Mas Jazz nos Passos Duques. Exatamente, foi a primeira edição de Jazz nos Passos Duques. Devia voltar um dia destes, espero que possa voltar. E que, envolvidos estes 30 ou 31 anos, o Guimarães Jazz tornou-se, já se tinha tornado antes, não é ao fim de 31 anos, bem entendido, uma das grandes âncoras culturais e políticas da atratividade política e cultural de Guimarães. O Guimarães Jazz começa, estamos a gravar à quinta, começa hoje, amanhã, no dia que vamos pular, será o segundo dia, e acho que esta memória é uma memória interessante. E com convite à grande música do Guimarães Jazz, damos por encerrada mais uma edição do Guimarães em Debate. A promessa que voltaremos 2 a 8 dias, com outros temas, sempre este olhar sobre o que de mais importante se vai passando aqui em Guimarães. Lembrar que o Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães e poderá continuar a seguir-nos nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais deste jornal.